Olá, amigos internautas. Olá, Georgina. Sejam todos muito bem-vindos. Um ano que passou, estamos aí, um ano novo, cheios de esperanças ou de renovadas esperanças, e que após todos esses festejos tão naturais da virada do ano, que estamos aqui, que possamos, ao longo desse ano, manter estes nossos encontros, porque precisamos muito desse alimento espiritual. Convidamos a todos, ou pelo menos renovamos o convite para que nos sigam nas nossas plataformas do Facebook, do site SEAC Poa, o Instagram, onde disponibilizamos todos os horários das nossas atividades. E também as gravações, as lives são gravadas e podem ser encontradas aqui no Facebook e no YouTube. Vamos agora fazer uma preparação antes da nossa prece. Escolhemos hoje, inspirada no título da nossa companheira Georgina, do livro A Gênese, capítulo 18. É longo, mas nós escolhemos um trechinho aqui que nos diz o seguinte: a humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, restos de outra idade, boas para certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo tudo dado o que comportavam, seriam hoje um entrave, já que não é somente desenvolver a inteligência o de que o homem necessita, mas deve elevar o sentimento, e para isso faz-se preciso destruir tudo o que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Então, vamos unir os nossos pensamentos num único pensamento. E vamos pedir ao nosso amado Pai, ao Senhor Jesus, que nos mantenhamos em paz, que a nossa fé, a nossa coragem para o trabalho edificante seja alcançado, fortalecido, a fim de que possamos alcançar a meta desejada, que a harmonia, o equilíbrio, a fraternidade sejam presentes em nossos corações, em nossas atitudes. E, sobretudo, Senhor, muita esperança de um ano ainda melhor em todos os sentidos. Que o bem coletivo seja a nossa meta, a fim de alcançarmos o reino de Deus ainda na terra. A amorosa equipe espiritual, pedimos o amparo, a inspiração para o trabalho que ora se inicia. Assim seja. Então, aqui estamos,
a Georgina Valente, da Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, tem a honra de abrir 2024, a nossa live de sexta-feira. Contigo, Georgina. Então, boa tarde, quer dizer, quase boa noite, ainda está claro aqui, então a gente olha para a janela e vê uma tarde, quase noite. Então, meus amigos, é realmente maravilhoso estar aqui nessa primeira sexta-feira do ano de 2025. Realmente marca muito, né, nas nossas existências, esses marcos do calendário, tanto a última quanto a primeira. A última de 2024 e a primeira de 2025. E nós tivemos a alegria de sermos convidadas para essa responsabilidade. Desejando, então, a todos que nós possamos refletir sobre esse tema, que, aliás, eu troquei no meio do caminho, quando eu me dei de conta que era o início, né, do ano de 2025, e nós pensamos assim, não sei se pensamos sozinhos, mas pensamos assim, vamos fazer um tema que traga otimismo, né, para todos nós, uma reflexão que venha abrir os horizontes de um novo momento, de um novo ciclo. Mas quando nós fomos construindo, né, esse trabalho, as intuições que vieram foram de grande responsabilidade. Então, uma tomada de consciência, pelo menos para mim, que acordou no meu espírito a necessidade da autotransformação, de uma tomada de posição, de uma necessária reforma, de uma necessária de um necessário trabalho íntimo para transformar esse novo momento numa era mais feliz. Então, meus amigos, o bem reinará sobre a terra. Aqui eu preparei um trabalho com os slides, mas no fim nós não passamos. Na pergunta 1019 do Livro dos Espíritos, que veio a proposta dessa nossa reflexão, inicia assim: o bem reinará na terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reine o amor, a justiça, a fonte do bem e da felicidade. Aqui esse primeiro parágrafo já nos traz uma linha de reflexão importante, que farão que aí reine o amor e a justiça. O amor não está separado da justiça. Nós, na nossa inferioridade, muitas vezes, nós amamos com privilégios aquele que mais nos ama. Mas São Luís, na pergunta 1019, farão que reinem aí o amor e a justiça, onde o amor e a justiça seja a fonte do bem e da felicidade. Então, por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Outro viés de reflexão. Uns se afastarão,
mas não deixarão a terra, né, antes que o orgulho também e o egoísmo estejam banidos da terra, para que o bem possa se instalar. Nós vamos buscar também, no José Herculano Pires, a mesma frase, o mesmo parágrafo do Livro dos Espíritos, na questão 1019, o que José Herculano Pires nos traz. José Herculano Pires, todos nós conhecemos, pedagogo, filósofo, professor. Ele fala muito na pedagogia espírita, porque depois que ele conheceu a nossa filosofia, passou, então, a se posicionar frente à educação espírita, falando-nos que esta educação deveria atender o espírito nas suas diferenças, enquanto que, na época, uniformizavam a educação. Então, falava também ele que o educador, primeiro, deveria conhecer-se a si mesmo, para, conhecendo-se, pudesse educar. Então, ele nos dizia que a educação tinha que olhar o ser humano na sua peculiaridade, naquele espírito que estava ali, olhando cada um na sua estrutura psicológica, na sua estrutura que ele trazia como homem imortal que era, como espírito único. Então, ele dizia que esse viés, né, fundamental e essencial que caracteriza o homem como único é que aturdia e aturde até hoje os educadores. Então, nós sabemos que ele trouxe várias obras, né, o Espírito Tempo, que é o mais falado, e a pedagogia espírita. Mas vamos ver qual foi a frase o que ele trouxe, né, no parágrafo sobre o Livro dos Espíritos, que ele construiu. Ele nos diz assim: prevendo o advento de um mundo novo que será construído por uma humanidade regenerada, então caminhamos para lá. Herculano Pires, José Herculano Pires. Caminhamos para lá, através de todas as dificuldades e vicissitudes do presente. Aquelas dificuldades e vicissitudes que a Ione leu lá na Gênesis, presente na nossa primeira reflexão. Então, Herculano Pires nos diz que é no presente que temos a oportunidade de preparar o futuro. Então, a moral espírita se traduz assim: na prática incessante do bem, a única maneira de vivermos o bem na atualidade e criarmos o bem para o futuro. Pontos importantes para a nossa reflexão, que vai seguir trazendo as frases de Herculano juntamente com São Luís na pergunta 119. Prevendo o advento de um mundo novo que será construído por uma humanidade regenerada. Um grande mandamento. Jesus, inquirido, certa vez, eis que um legista se levantou e disse, para experimentá-lo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: o que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu, então: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus, sim, faze isto. Respondesse corretamente: faze isto e viverás. Homens regenerados, amar ao próximo como a si mesmo, lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Então, essa é a expressão mais completa da caridade, porque resume
todos os deveres do homem para com o próximo, e não podemos encontrar guia mais segura a tal respeito. Aquilo de fazer para os outros, aquilo que nós desejamos para nós. Essa é a máxima. Diante de qualquer dúvida, fazer ou não fazer, gostar ou não gostar, o que eu gostaria de receber? Eu gostaria de receber o perdão? Eu gostaria de receber isso? Eu gostaria de escutar tal fala? Como eu gostaria de ser tratado? Desta forma, a humanidade regenerada, na prática, que vai trazer para nós a destruição do egoísmo. Porque quando nós adotarmos aquilo que nós queremos para nós fazer aos outros, nós então compreenderemos a verdadeira fraternidade, que vai certamente fazer com que reine aqui na nossa terra mais paz, mais justiça, mais amor, e certamente uma bonança, essa bonança que nós estamos precisando, que no Evangelho segundo o Espiritismo diz: sem ódios, sem dissensões, tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Mas estão chegados os tempos. Isso é o espírito israelita que nos diz também, lá no capítulo 1, que estão chegados os tempos onde essas ideias de progressos, né, que estão os desígnios de Deus, então as ideias elas progridem com o passar do tempo, com a evolução dos homens, com a evolução dos espíritos, com a evolução da ciência. E essas ideias precisam ser discutidas, precisam ser alimentadas, precisam ser refletidas. Tem elas que seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, aquelas precursoras que fala o espírito israelita. Nós sabemos que a nossa história conta quantas lutas nós tivemos para conseguir o patamar de leis que hoje nos encontramos. A liberdade da escravatura, o direito ao voto, que acredito, acho que foi em 1913, se não me falha a memória, 1913, o direito da mulher ao voto. E quantas lutas os grupos feministas tiveram para que nós tivéssemos direitos para votar. Então, meus amigos, não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não, aquelas ideias precisam para atingir maturidade, quer dizer, todas as ideias, para termos maturidade, consenso, precisa de abalos, discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Certa vez, numa escola, nós trabalhávamos numa escola, onde a direção dizia que naquela equipe ninguém podia discutir as ordens, os projetos que eram realizados pela direção. Então, todo aquele corpo docente enfrentou uma rigidez, uma imposição, uma soberba de uma direção que não admitia que as suas ideias fossem contrariadas. Foi a direção mais empobrecida que nós trabalhamos. Tinha vários projetos riquíssimos dos professores. Coisas belíssimas, mas se não passasse pelo crivo da direção maior, no caso de uma pessoa, não era rejeitado. Então, meus amigos,
empobrece. Quando nós levamos, por exemplo, uma parábola no nosso grupo de estudos, na Casa Espírita, olha a riqueza que se estabelece naquela discussão, naquela abordagem de olhares diferentes, como aquele viés daquele nosso olhar cresce ao longo daquela discussão. Agora, se fica uma pessoa apenas dizendo o seu olhar, a sua forma de pensar, não dando à equipe o direito, ao grupo, o direito de se manifestar frente às conclusões assim delimitadas, delineadas, como nós iríamos crescer. Uma vez isso conseguido, né, essas discussões, essa maturidade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Então, nós caminhamos para lá, neste momento, onde nós discutimos nos vários olhares, nas várias reflexões, para que, crescendo pouco a pouco, nós podemos chegar a conclusões que não serão exatas, porque quanto mais evoluímos, mais ampliamos o nosso olhar real para o entendimento daquilo que estudamos. Caminhamos para lá, através de todas as dificuldades e vicissitudes do presente. Parece que nós estamos diante de dois mundos, agora, se nós vemos. Tal é a disparidade, né? A nossa vida, ela é de etapas. Agora, recém terminou um ciclo. 1924, vamos para 1925, estamos. Então, são etapas medidas pelo tempo. Então, 2024 e 2025, então nós estamos diante de etapas que vão se organizando e nos dando lugar para ali exercer aquilo que nós já construímos enquanto caminhada até esse momento. Então, desde a infância, na adolescência, na juventude, a adultez e a velhice, cada um de nós traz as suas características próprias. Mas hoje, como a Ione leu lá na Gênese, nesse boom da internet, do mundo automatizado, nós estamos realmente num momento ímpar. Num momento ímpar, onde nós, muitas vezes, diante do tempo que passa muito rapidamente, nós nos sentimos regulados. E regulados pelo nosso humor. Porque se nós acordamos e vemos que acordamos fora do horário, já atrasados, ali o nosso humor já está regulado. Então, a gente se regula. Ou estamos de bem com a vida, ou temos que sair correndo. Né? Vamos pensar assim, quais foram as decisões que nós tomamos hoje, sem pensar? Muitas. No meu tempo, né, há muito tempo atrás, nós acordávamos ao som do despertador. E ali nós apagávamos, né, apertávamos ali em cima o despertador. Hoje, nós acordamos com o celular, e quando a gente olha o celular, a gente pensa na agenda. Aí a agenda, e se caso o celular já apresenta ali a hora da medicação, nós vamos buscar o horário, e se estamos atrasados, e vamos buscar aquilo que nós devemos fazer durante o dia. E fazemos automaticamente no piloto automático.
Há 2 dias atrás, eu estava com a minha bolsinha de medicamentos, que nós tomamos diário, pela manhã, a pressão, diurética, aquelas medicações usuais, e eu fiquei com a bolsinha na mão, pensando assim, eu tomei a medicação? Tomei ou não tomei a medicação? E fiquei em dúvida. Eu preciso refazer passo a passo, trazer na mente o que eu tinha feito, se eu tinha aberto a bolsinha, se eu tinha descartado o medicamento ou não, porque certamente ali o meu piloto automático, para poupar a energia e o esforço que é que o nosso cérebro usa, né, para transformar essas ideias e essas decisões repetidas em hábitos. Então, aquilo é um hábito. Então, nós fazemos isso e já pensamos naquilo. Muito comum termos estas atitudes. Quantas vezes nós estamos no ônibus, no Uber, e pensamos, fechamos a porta? Desligamos o aparelho doméstico? E assim nós vamos seguindo automatizados. É um momento da humanidade. É um momento característico desta humanidade que precisa, né, estar ciente daquilo que está fazendo. Então, são 2 humanidades. Essa humanidade que chega preparada para esse momento boom, e essa humanidade que é nossa, que está se transferindo aos poucos para o mundo espiritual. Então, essa transformação, dessa chegada, deste novo tempo, né, deste novo momento da Terra, será de espíritos melhores, que constituirão uma terra, uma geração nova, está no Livro dos Espíritos. No entanto, essas incertezas, elas pairam no ar. Elas pairam no ar porque aqueles espíritos rebeldes não retornarão mais à Terra. São espíritos voltados extremamente para o mal. Nós ficamos sabendo de um crime que foi descoberto, que nos chocou muito, que muito nos abalou, porque tratava de crianças que estavam sendo abusadas em cárcere privado. E nós ficamos pensando quem são os pais dessas pobres crianças, né? Então nós pensamos, oramos por aqueles algozes, pelas crianças que estavam certamente diante das suas consciências de culpa, mas oramos certamente para que aquelas crianças tivessem amparo espiritual que não lhes faltava, porque Deus é amor, é misericórdia, mas também é justiça. Então, meus amigos, eu pensava e orava quando uma voz disse: estes espíritos não retornarão mais, não voltarão mais a reencarnar na Terra. E eu, pensando neste momento, fui buscar lá em Novos Rumos, de Divaldo Franco, uma frase que dizia assim: aqueles espíritos rebeldes não retornarão à Mãe Terra, mas trazendo-nos também um otimismo, dizendo: outros sim, milhões de trabalhadores no bem vão mergulhar nos fluidos do corpo, promovendo o pensamento filosófico, desenvolvendo o amor e estabelecendo o primado do amor no mundo. Mas fala-nos Viana de Carvalho que esse primado de amor neste nosso mundo que nós queremos, que está vindo, começa no âmago de cada criatura. Então, a humanidade regenerada precisa ter parâmetros delineados, parâmetros. Eu fiz há pouco uma palestra sobre não se pode servir a 2 senhores, porque odiará um e amará o outro.
e não desprezar ao outro, e não poder servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Aí nós fomos buscar o que Lucas tinha nos trazido. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: mestre, dize ao meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: ó homem, quem me designou para vos julgar? Ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: tende o cuidado de preservar-vos de toda avareza, porquanto seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possui. Depois que ele falou isso, ele disse essa parábola. Havia um rico homem, cujas terras tinham produzido extraordinariamente bem, e que se entretinha a pensar consigo mesmo: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde encerrar tudo que vou colher. E ele pensou: tenho tanto, onde é que eu vou colocar tudo isso? Pensou ele: já sei o que farei. Vou demolir os meus celeiros antigos, construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e ainda todos os meus bens. E direi à minha alma: tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? Lucas termina: é o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Os valores do espírito não foram construídos. Nós tivemos, há algum tempo atrás, a experiência de um espírito que se manifestou num grupo mediúnico, que ele dizia, chegou sofrendo muito, chorando muito, muito arrependido. E ele dizia que tinha desperdiçado a sua encarnação. E começou a contar a sua história. Disse ele que tinha sido um homem muito rico, mas tinha trabalhado muito, tinha conseguido com seu trabalho, com seu esforço, uma fortuna considerável. Tinha alguns filhos, sim. Quando ele soube que estava com pouco tempo de vida, porque o médico lhe havia dito que ele teria pouco tempo, ele resolveu, então, gastar tudo que ele tinha, toda aquela fortuna. Ele pensou assim: eu passei a minha juventude trabalhando, juntei com meus próprios méritos, trabalhei, então agora eu posso fazer da minha fortuna o que eu quiser. E ele viajou, hotéis caríssimos, para lugares caros, e desperdiçou tudo, assim como o filho pródigo. Desencarnou, naturalmente. Desencarnou. Quando chegou na espiritualidade, ele lembrou e viu que tinha filhos que ele tinha que assistir. Lembrou que os filhos não tiveram escolha, não tiveram direito àquilo que ele havia gasto, porque ele era egoísta demais para olhar aqueles que estavam ao seu redor, e eram os seus filhos. Meus amigos, meus irmãos, acontece muito. Muito porque nós somos seres espirituais. Esquecemos que somos, estamos aqui vivendo uma experiência material, mas que nós não vivemos aqui justamente para desperdiçar, mas o que nós estamos fazendo com os nossos bens?
já que é no presente que temos a oportunidade de preparar o futuro. Disse-nos o Espírito ainda que ele deveria, nesta encarnação, deixar os valores que ele havia construído para os filhos, porque ele era devedor dos filhos em vida pregressa, em vida passada. Quanta imaturidade dos nossos espíritos quando aqui chegamos e mergulhamos na carne. Como nós perdemos tempo quando deveríamos ter por tarefa espalhar esperanças, que é Joana que nos fala, valores de paz. Porque todos reencarnamos para progredir, para ressarcir delitos, para nos libertar das paixões inferiores, porque todos nós estamos programados para a felicidade. Estagiar no comodismo ou avançar com decisão. Tudo isso é decisão nossa. Permanecer no desvio ou retornar ao caminho. Insistir na desdita ou removê-la de si mesmo. Joana nos fala ainda, estacionar no trabalho ou crescer com decisão é compromisso pessoal que cada qual deve atender. Realiza o teu mister com alegria, por mais inexpressivo que pareça. A usina grandiosa tem pequenas peças e implementos que lhe respondem pela segurança. Todo operário modesto tem tanto valor quanto a equipe técnica que a concebeu. Dessa forma, meus amigos, toda moral espírita, ela se traduz assim, na prática incessante do bem, que a única maneira de vivermos o bem na atualidade é criarmos o bem para o futuro. Porque o bem reinará sobre a terra. E reinando sobre a terra, o Espiritismo veio oferecer à humanidade o sentido do tempo, da imortalidade. Fala-nos que a encarnação, lá nos sinais do tempo, da Gênese, a reencarnação pode ir além do transitório, do fugaz, do frágil, e para aproveitar bem o tempo e ampliar o conhecimento de si mesmo perante as leis divinas. Então, o progresso intelectual realizado até o presente, nas mais largas proporções, constitui um grande passo e marca na primeira fase no avanço geral da humanidade. Mas enquanto o orgulho e o egoísmo dominar na Terra, o homem vai se servirá da sua inteligência simplesmente para satisfazer as suas paixões e o seu egoísmo. Mas vamos falar na cegueira. Em João, levando o entendimento de quando não queremos estudar, quando fugimos do esclarecimento, quando nós optamos pela cegueira do corpo, aquela que eu não quero ver. Quando eu digo para mim mesmo, eu não quero enxergar. Eu trouxe uma coisa, eu sei, eu era cego e agora vejo. Está em João 9-25. Na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, fala-nos que nós podemos
ficar simples ignorantes ou buscando o nosso crescimento espiritual pelos nossos próprios méritos. Mas podemos ficar como as crianças, rebeldes, que não querem estudar, que não querem obedecer. E a resposta diz: sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Então, Allan Kardec, que nos trouxe essa doutrina, que é ciência, que estuda os espíritos e as suas relações com o mundo corporal, sobre ele, o conhecimento pode nos auxiliar na autotransformação, podemos dizer assim? Será que o conhecimento nos auxilia no nosso progresso espiritual? Já que essa doutrina é de cunho filosófico, científico, de fundamentação religiosa. Então, para o nosso aperfeiçoamento moral, nós temos Jesus como parâmetro e guia. E que fundamenta-se no Deus único, na possibilidade de comunicação com os espíritos desencarnados, através da mediunidade, na reencarnação como um processo que nos possibilita o crescimento espiritual, que é a justiça divina, para ressarcir os nossos débitos através dessa reencarnação, uma lei de causa e de efeito, ou de ação e reação. Evoluímos progressivamente sem retroceder na pluralidade desses mundos, onde somos livres, usando o nosso livre-arbítrio para o nosso progresso espiritual. Nessa doutrina, com toda essa definição, é uma ciência que pode ser levada a aprender a brincar? Certamente que não. É uma ciência e uma filosofia que, pois seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. Livro dos Médiuns. Meus amigos, embora Kardec e os espíritos tenham nos trazido claros as assertivas, as respostas às perguntas, uma vem encadeada na outra, nós trazemos, muitas vezes, interpretações equivocadas daquilo que disse ou daquilo que não disse o codificador. Mas fico por conta da nossa evolução espiritual, do nosso estudo, da nossa capacidade, da nossa cegueira de querer ou não buscar o conhecimento. Quanto mais estudarmos, quanto mais refletirmos, nós estaremos muito mais aptos a compreender o que disseram os nossos amigos da espiritualidade. Então, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. É do cego Bartimeu, que foi inquirido várias vezes. Quem te curou? Era sábado. E ele dizia, uma coisa eu sei, era Jesus. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Mas ele, diga como ele fez. E ele dizia, ele colocou saliva num pouquinho de areia e mandou me lavar na fonte para que eu pudesse recuperar a visão. Vai, lava-te. E ele foi e ficou curado. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Toda vez ele repetia, toda vez que ele era inquirido pelos fariseus. Vê e segue, que é uma página de Emmanuel no Fonte Viva, que diz assim, que apesar do trabalho renovador do Evangelho, nos círculos da consolação e da pregação, desdobrar-se-ão
diante das massas, semeando milagres de reconforto na alma do povo. O serviço sutil e quase desconhecido do aproveitamento da boa nova, e é sempre individual e intransferível. Quer dizer que o trabalho renovador do Evangelho permanece conosco, mas é só nós que sabemos, porque é só nós que somos criaturas que se autoconhece e sabe o que o Cristo, o conhecimento do Cristo, está fazendo por nós. Os aprendizes da vida cristã, na atividade vulgar do caminho, desfrutam o conceito de normalidade, mas se não gozo de vantagens observáveis no caminho do imediatismo da experiência humana, quais sejam as da consolação, do estímulo, da prosperidade material, de maneira a gravar o ensinamento vivo de Jesus nas próprias vidas, passam à categoria de pessoas estranhas, muitas vezes ante os próprios companheiros de ministério. Então, todo aquele que se dedica a pregar o Cristo, a trabalhar no Cristo, a trabalhar da proposta de na casa espírita, mas se ele não traz uma vida sem doenças, uma vida com prosperidade material, uma vida que ele precise, às vezes, de consolação, se ele, às vezes, precisa de estímulo, os companheiros o julgam como incapazes de tal. Chegada a semelhante posição, e se sabe aproveitar a sublime oportunidade, pela submissão e diligência, o discípulo experimenta completa transposição de plano. Se nós estamos nessa categoria, submissos a tudo isso, cientes da nossa responsabilidade, o trabalhador modifica a tabela de valores que o rodeia, sabe onde se ocultam os fundamentos eternos, os seus valores são outros, então descortina esferas novas de luta. Então, uma visão interior que os outros não compreendem. Muitas vezes somos julgados, criticados, quando nós próprios trazemos as nossas verdades. Descobre diferentes motivos de elevação por intermédio do sacrifício pessoal e identifica fontes mais altas de incentivo ao próprio esforço. Meus amigos, em vista disso, provoca discussões acesas com respeito à atitude que adota frente a Jesus. Muitos criticam a posição desse ou daquele, daqueles que se dedicam à causa, mas se, porém, procuras efetivamente a redenção com o Senhor, prossegue seguro de ti mesmo, repara sem aflição e sem desânimo as contendas que a ação genuína de Jesus em ti recebe de corações incompreensivos e estacionários. Repete as palavras do cego que alcançou a visão e segue adiante para diante. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Muitas vezes nós nos importamos com o que fala aquele, a crítica deste, quando, na verdade, só nós sabemos o esforço que fazemos para domar as nossas más inclinações. A compreensão dos princípios do Espiritismo nos leva, inevitavelmente, uma mudança de postura diante da vida e nos dá certeza de que somos responsáveis pelo nosso destino. Então, são duas gerações, aquelas que compreendem os princípios que nos fazem despertar a consciência para a espiritualidade
convivendo com uma outra sociedade na qual nos encontramos, onde é responsável pelo materialismo, pelo egoísmo e pelo orgulho. Muitas vezes nós somos taxados de pessoas que não sabem conviver em sociedade, que não são sociáveis, mas só nós sabemos o esforço que fazemos para estar aqui, nesta terra, com distinta entre duas gerações. Meus amigos, São Luís ainda nos traz, todos vós, homens de fé e de boa vontade. Trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que conheceis pelo cêntuplo grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz. Ai daqueles que, conhecendo a verdade, continuam cegos. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora vejo. As parábolas, os ensinamentos do Cristo, a doutrina que abraçamos, quanto mais estudamos, mais aprendemos, mais sabemos que não sabemos nada. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. É como aquele homem da parábola: demolirei os meus celeiros, construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens, e direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos, repousa, come e bebe. Ai do que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as alegrias. Mas ai, sobretudo, dos egoístas. Indo para o nosso final, meus amigos, nós trouxemos a pergunta 660. A prece torna o homem melhor? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para assisti-lo. É este o socorro que mais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. O essencial não é orar muito, mas orar com o mérito daqueles que fecham os olhos e abrem para os seus próprios defeitos, fazem da prece um momento onde aplicam o remédio para si próprios. Amar ao próximo como a si mesmo, homens regenerados, fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem, é a expressão mais completa da caridade. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito do que fazer aos outros aquilo que desejaríamos para nós. Só assim poderemos dizer que o bem reinará sobre a terra. Certamente, muitas foram as responsabilidades acordadas no meu espírito durante essa reflexão. Que nós possamos, meus amigos, meus irmãos, ter essa consciência que o amor deve ser construído, primeiramente, nos nossos corações, nas nossas consciências. Nós agradecemos e desejamos a todos um ano de muito trabalho, de lindas oportunidades de trabalho no bem, de estudo, de amor nas nossas vidas. Muito obrigada. Até uma outra vez, se Deus quiser. Muito obrigada, Georgina, e que possamos estar sempre juntos no decorrer de todos esses anos, desse ano, realizando esse trabalho que é a divulgação da doutrina espírita, que tem por objetivo a transformação moral da humanidade. E agora, preparemo-nos
para a nossa prece de encerramento. Senhor, vimos que já realizamos um imenso progresso em todas as áreas do conhecimento, que nos tem assegurado o bem-estar material. Entretanto, resta-nos imenso progresso realizado, por te fazer que reine entre nós a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que nos assegura o progresso moral. Elevar o sentimento por excelência que é o amor, centelha sagrada que tu colocaste em nossos corações em germe, mas que precisa ser cultivado como um campo, como nos ensina o Espírito Lázaro. Estamos a caminho do mundo da regeneração, mas esse mundo já pode florescer em nossos corações desde já. Profundamente agradecidos por esta hora abençoada, nós encerramos esse encontro pedindo, Senhor, que derrame sobre nós e sobre toda a humanidade as tuas bênçãos de amor e paz. Que assim seja. Muito obrigada mais uma vez, Georgina. Muito obrigada, amigos e amigas internautas, e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.